Vamos meditar? Glória a Deus. Nós acabamos de ler agora em Neemias capítulo 5, algo muito importante, por isso nós precisamos, é claro, entrar na história. Nós precisamos nos sentir lá dentro, como se nós estivéssemos lá no momento e analisar o que aconteceu aqui de vários pontos de vista, de várias perspectivas, certo? De vários pontos de vista. Por exemplo, de vários pontos de vista, certo? De várias perspectivas. Por quê? Porque nós precisamos entender aqui o seguinte: Neemias acabou de sair de uma condição que ele estava junto ao rei, onde ele tinha, de certa forma, uma vida até que nada ruim. Era uma vida boa. O rei dava tudo o que ele precisava, comida, bebida, dormida, um lugar para morar. Ele estava numa condição boa. Ele servia ao rei, experimentando a comida e a bebida do rei. Caso alguém envenenasse, ele morreria. Mas nós precisamos entender o seguinte, que Deus, você vai entender por que eu estou querendo te levar nesse tipo de meditação, para você meditar as coisas antes de tirar deduções, porque o que o nosso coração está cheio é aquilo que nós vamos viver. Se no teu coração está cheio de algo, vai ser isso que vai se refletir na tua vida aqui fora. Aquilo que está dentro, no teu interior, no coração, é o que vai se refletir na tua vida fora, aqui, e você vai comer disso, você vai viver isso. Então pense comigo, Neemias deveria estar numa condição bem melhor. Ele deveria ser aquele a quem o rei servisse, certo? Isso é, ele deveria ser o rei e o rei servindo a ele. Por quê? Porque Neemias fazia parte de uma aliança com o Criador. Neemias, ele possuía da parte de Deus uma herança, uma aliança que o Criador havia oferecido para o povo de Israel. E muitas vezes nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos avaliar o que significa ter ao Deus Criador na nossa vida. E aí o que nós fazemos? Nós vendemos o nosso trabalho, nós vendemos o nosso serviço, nós vendemos aquilo que Deus nos deu, conquistou para nós, a aliança que Deus fez por nós, nós simplesmente oferecemos para as pessoas a preço de bagatela. Nós oferecemos para as pessoas sem um devido valor, sem valorizarmos aquilo que Deus nos deu. Eu não estou falando de valor financeiro. Eu não estou falando para você vender as coisas de Deus, não é isso. Os valores que eu falo aqui é você considerar as coisas de Deus como valiosa. Você entender que o que você recebeu de Deus através da morte de Jesus Cristo é mais valioso do que todo o dinheiro que o mundo possa conquistar. O que Jesus conquistou por nós na cruz é mais valioso do que toda a riqueza que existe na terra, do que os carros que existem na terra, do que os salários que se pagam na terra, do que os alimentos que existem na terra, do que a nossa própria vida. E você precisa ter a tua mente transformada, você precisa não se conformar, porque o mundo quer pregar pra gente que é mais importante as coisas. O mundo quer pregar pra gente que se a gente tem coisas, nós temos poder, nós temos autoridade. Isso é, se você tem uma conta bancária cheia de dinheiro, você tem poder, você tem autoridade. Até que venha um Covid da vida, ou então um bloqueio do governo para tirar todo o dinheiro deles, aí eu quero ver o que eles vão fazer. Muitas vezes as pessoas pregam do mundo que se você tem um cargo de autoridade, presidente, governador, prefeito, empresário, um cargo dentro da igreja, você tem poder. Significa que você tem mais do que verdadeiramente o que Deus quer te oferecer. E você valoriza essas coisas como se fosse mais importante do que o que Jesus te ofereceu na cruz. E Deus está querendo te chamar a atenção que o que você recebeu da morte de Jesus, quando Jesus morreu por você, não se compra.
Não pode ser vendido. É algo muito mais caro que dinheiro, mais caro que carro, mais caro que cargos, mais caro que posição, porque com o poder de Jesus na tua vida, com o reconhecimento de que Jesus morreu por você e que ele conquistou autoridade para a tua vida, acima de principados, acima de potestades, acima de dominadores, acima de autoridades do ar, você pode abrir a tua boca debaixo dessa fé e profetizar sobre qualquer situação que o sangue de Jesus, a morte de Jesus na cruz vai fazer com que se realize. Você quer coisa mais valiosa do que isso? Mas não, o mundo fica pregando pra gente buscar dinheiro. O mundo fica pregando pra gente buscar emprego. O mundo fica pregando pra gente buscar cargos nos lugares que a gente vai. E Deus está te falando, não busque essas coisas, vá buscar a mim, o meu poder, a morte do meu filho, o Espírito Santo na tua vida o dia inteiro, porque eu vou pôr sobre você uma autoridade aonde a miséria não vai poder reinar. Foi isso que Neemias tentou passar por povo, mas não conseguiu. Aí o que aconteceu? Olha só como o espírito de miséria age. Às vezes nós achamos que o espírito de miséria só age em pessoas que têm problemas financeiros, que estão passando necessidade, que a miséria só age na vida de pessoas que estão em condições de subjugados. Mas o espírito de miséria age em vida de pessoas que também estão prósperas, que têm dinheiro, que têm cargos. Olha o que aconteceu nesse capítulo 5 que nós meditamos aqui, que nós lemos e estamos meditando. Foi, porém, com grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia que com os nossos filhos, filhas, somos muitos pelo que teremos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. E os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Olha só, olha a mentalidade de alguém que está numa condição de opróbrio, numa condição de miséria, numa condição em que ele não entende o que Deus colocou sobre a vida dele. Ele ficou chorando e reclamando, porque eles tinham que pegar aquilo que eles tinham e penhorar para conseguir comida, para matar a fome. Agora eu pergunto para você, por que eles tiveram que fazer isso? Porque a mente deles era de miseráveis. Porque, na verdade, eles deviam se levantar para negociar com aqueles que estavam querendo as terras. Eles deviam se levantar para oferecer para eles uma proposta que realmente satisfazesse aqueles que estavam emprestando dinheiro, como a eles que tinham as terras e as coisas. Mas não. O que eles fizeram? Eles negociaram os filhos, negociaram as coisas que eles tinham em troca de comida. Para matar a fome. E tem gente que é assim. Tem gente que troca até de Deus por causa de comida. Tem gente que troca de Deus por causa de um status. Tem gente que troca de Deus por causa de ter sossego, de ficar em paz. Ah, é para levar minha vidinha aqui do jeito que eu gosto. Aí ele troca do Deus, que é o Criador dos céus e da terra, porque ele não quer guerrear. Ele não quer entrar nas guerras, ele não quer verdadeiramente entender que Deus chamou ele para algo superior. Será que Deus ia enviar Neemias até eles para tirar eles da miséria, para levantar os muros, para levantar as portas que estavam queimadas e os muros derrubados, tirar eles da miséria, reconstruir toda uma cidade, e Deus ia permitir que eles passassem fome? Que Deus é esse que eles tinham na cabeça deles? Qual era o Deus que eles tinham no coração deles? Por isso que eu falo para você, para de ficar ensinando as pessoas a buscar coisas antes de buscar a Deus. Antes de ser tratado, antes de ser liberto, porque o miserável, ainda que ganhe coisas, ele não consegue tirar proveito.
Ele não consegue usufruir daquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele foca nas coisas que Deus deu. Ele vai buscar, Deus dá para ele, aí ele começa a tratar aquilo como um Deus. Aquilo como mais importante. Ele tem medo, porque ele acha que se ele perder, Deus não vai poder fazer. Deus não vai poder dar mais. Deus não vai poder fazer algo impossível na vida dele. Aí ele põe o coração dele naquilo que Deus deu. E vive um estádio de miséria como esse povo aqui nesse capítulo 5 que a gente está lendo. E olha o que Neemias fez, gente. Olha o que Neemias fez. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, o clamor do povo. E essas palavras ele se enfadou. Ele se enfadou. Meu caro, você precisa começar a prestar atenção nas pessoas à sua volta. Você precisa começar a prestar atenção nas pessoas à sua volta, porque se você não tomar cuidado, elas te levam para um estado de miséria. A mentalidade delas, por não estar conectada com a mentalidade de Deus, com a mentalidade do Criador, que é o dono do ouro e da prata, de todas as coisas que existem na terra. A mentalidade deles, por não estar conectada com aquele que criou todas as coisas, elas vão colocar você no estado de miséria e vão fazer você tomar atitudes de miseráveis. Neemias, ele começou então a fazer o seguinte, a considerar comigo no coração dele e foi pelejar com aqueles que estavam negociando com eles. Como que você vai tirar alguém da miséria ensinando ela a ser miserável, a querer coisas de graça? A querer coisa sem pagar um preço, a querer coisa sem se posicionar diante do Criador, a querer coisa sem conhecer a palavra de Deus, a querer coisa sem jejuar, a querer coisa sem orar, a querer coisa sem meditar na palavra, sem ler, sem praticar e sem compartilhar com as pessoas. Muitas vezes você é líder ou você é um membro na sua casa em que quer que seus filhos, a sua esposa ou seu marido ou os seus membros da igreja prosperem e deem certo, sem antes pagar um preço diante do Criador dos céus e da terra, sem antes ser maduros espiritualmente, sem ter conhecimento do que é uma guerra espiritual. Neemias era para compreender aqui que era para eles ensinarem para o povo que eles iam ser prósperos através de Deus, que Deus ia enviar provisão, que Deus ia enviar suprimento, que Deus ia enviar riquezas para a vida deles, que eles não precisavam ficar murmurando e reclamando e barganhando por coisas pequenas. A usura que entrou no coração daqueles que eram os nobres era a mesma usura que estava no coração do povo e que Neemias estava lutando por ela. Neemias estava querendo que o povo tivesse coisas de graça, que o povo não se empenhasse, que o povo não trabalhasse, não levasse a sério a condição que eles estavam e o porquê. Eles estavam naquela condição de miséria porque eram preguiçosos, porque gostavam de ganhar coisas, de trabalhar para ter coisas, mas não gostavam de trabalhar para Deus. Não gostavam de ler a Bíblia, não gostavam de orar, não gostavam de jejuar, não gostavam de praticar a palavra de Deus e nem de falar com as pessoas sobre a palavra de Deus. É por isso que a miséria entrou. Você acha que um Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez todas as coisas, que é o dono do ouro e da prata, olha para a terra, olha para as plantas, olha para os animais, para o sol, para a lua, para o teu próprio corpo. Você acha que esse Deus que criou todas essas coisas não tem condições de te sustentar? Não tem condições de te dar provisão? Não tem condições de liberar para a tua vida uma prosperidade que vai além de coisas? Uma prosperidade que vem no teu interior, uma mudança real no teu interior, para que você enxergue esse Deus maravilhoso, o Criador de todas as coisas? Mas não, o mundo tem pregado para a gente que a prosperidade está nas coisas que você conquista, que a prosperidade está naquilo que você conquista, que você trabalha, que você rala para ter. Isso é ser próspero. Mas como é que você vai trabalhar por algo para ter algo que Deus já te deu? Para que você vai fazer isso? Para que você vai trabalhar para ter algo que Deus já deu para nós? A terra foi dada para todos os seres humanos usufruírem. Você vai trabalhar para glorificar o nome de Deus e não para ganhar coisas, para ter coisas. Isso é usura. Isso é espírito de miséria. Você está pedindo para Deus te abandonar.
Você está pedindo para Deus não estar do teu lado. Aí você conquista e depois não usufrui. Não consegue ter prazer naquilo que você conquistou. Por quê? Porque Deus tira de você o mais importante, que é a vida. Vida em abundância. E vida em abundância não vem do que você tem. Vida em abundância não vem das coisas que você conquistou. Acorda! Vida só vem de quem tem vida. Você não vai conseguir vida de algo morto. Você não vai conseguir vida de algo que foi criado. A vida só é possível vir daquele que tem vida, que é aquele que criou. Esse povo aqui, eles estavam usando o sentimentalismo para colocar no coração de Neemias outro tipo de sentimentalismo para guerrear por eles, para eles continuarem na mesmice, continuarem de mãos frouxas, continuarem com atitudes miseráveis. E a pior coisa que tem é você trabalhar com alguém que é miserável, porque ele trabalha pelo dinheiro. Ele cumpre horário no trabalho para ganhar um salário. Ele não trabalha por prazer. Ele não trabalha porque ele quer ver realmente o trabalho dele ser reconhecido e ser o melhor dentro da empresa. E hoje nós temos essas empresas aí que pagam salário para as pessoas apenas ganhar dinheiro. A pessoa não cresce, não se desenvolve, não se torna um profissional com qualidade, não consegue realmente ser uma pessoa que pode se diferenciar das outras. Por quê? Porque um espírito de miséria entrou na vida dela dizendo que ela precisa ganhar dinheiro. Que é só isso, ganhar dinheiro e comprar coisa. Ganhar dinheiro e comprar coisa. A vida se resume a ganhar dinheiro e comprar coisa. E Neemias foi tentar libertar o povo aqui, mas na verdade ele caiu na astuta cilada do diabo que estava por trás deles. Era para Neemias ter pegado o povo e falado assim: eles estão certos. Tem mais que cobrar de vocês mesmos, porque vocês não têm vergonha na cara. Olha o estado que vocês chegaram por abandonar a Deus. Olha o estado em que vocês chegaram por não querer levar a sério a aliança que Deus fez com vocês. E pegou e foi nessa situação miserável que vocês estão. Eles deviam fazer coisa pior até. Deviam tomar tudo que vocês têm e só devolver quando vocês realmente mudarem a vida de vocês. Mas não, Neemias foi lá e brigar com os nobres. Vamos lá brigar com os nobres para eles pegar e dar de graça. Para eles ajudarem eles a saírem da miséria dando de graça. Não, não e não. Toda pessoa que não paga um preço por aquilo que ela conquista, ela cospe no prato que come. Ela não valoriza. Hoje foi estabelecido no mundo que para valorizar as coisas você tem que fazer a pessoa sofrer. Você tem que pisar nela, você tem que humilhar ela. Você tem que jogar na cara dela que ela não é nada. Que ela não pode nada. Que você pode porque você tem, você faz, você acontece. Mas Deus está querendo te ensinar a fazer as pessoas pagar um preço de outra maneira. Valorizando aquele que te criou. Valorizando aquele que te abençoou para ter essas coisas. Que te deu vida para ter essas coisas. Essa é a forma de você fazer as pessoas saírem da miséria. Ninguém sai da miséria colocando as coisas em primeiro lugar. Não tem como. Neemias entrou na jogada dessas pessoas aqui, se tornou um miserável. Se tornou um miserável. Aí ele foi discutir com os nobres. Olha o que ele disse para os nobres. Nós resgatamos os judeus. Nós resgatamos os judeus. Nossos irmãos. Que foram vendidos a outras nações. Segundo as nossas posses. Isso é, ele pegou os recursos deles, resgataram os judeus que estavam na miséria. Não foi? Neemias não pediu lá para o rei dar o suprimento, dar as coisas? E agora vocês, nobres, estão vendendo os nossos irmãos, para depois comprando os nossos irmãos para vender de novo para nós. Sabe o que esses nobres deviam falar? Sim, Neemias, nós estamos fazendo isso, mas é para eles tomarem vergonha na cara, que é para eles aprenderem. Porque eles estão na miséria, sabe por quê? Por causa das atitudes deles, por causa da falta de aliança. Porque eles não querem levar a sério o Deus que criou eles, a aliança que Deus tinha feito com eles.
E hoje, em nome de Jesus, Jesus fez uma aliança superior conosco. Ele entregou a própria vida dele para nós. Ele morreu na cruz para nos dar tudo que nós precisamos para que o reino dele avance. Não é para que você tenha coisas, não é para que você consiga ter coisas nessa terra maldita, essa terra em que está sob o domínio de Satanás. Deus te convidou para que ele te prospere, para que você pregue o reino dele, para que o reino dele avance, porque até que ele consiga alcançar todas as pessoas, ele não vai estabelecer o reino dele na terra. O nosso trabalho como igreja é levar este reino a todas as pessoas. Não é você ter carro luxuoso, ter casa bonita, ter um bom salário, ter uma empresa grande. Tudo isso vai ser destruído quando Jesus voltar. Você vai comer o pão que o diabo amassou quando Deus voltar a estabelecer o reino dele aqui e ele vê que você está usando os seus recursos para o seu próprio proveito. Você não vai usufruir do que Deus tem para a tua vida. Acorda! Você prefere ter uma vida boa aqui, nessa terra maldita, que se a gente tem coisas demais, somos visados por ladrões? Não podemos andar nem de direito na rua. Você quer ter fama, quer ter glória, quer ser conhecido, quer ter dinheiro na sua conta bancária e assim por diante, ficar rico e não poder nem usufruir da vida nessa terra maldita onde o diabo governa? Ou você quer usar os seus recursos para que o reino de Deus avance, vidas sejam alcançadas por esse reino e conheçam o poder que Deus tem para a vida deles e sejam libertos, e você garantir um tesouro com Deus muito superior? Acorda, meu! Acorda! Essa terra já está condenada, o próprio Deus condenou na Bíblia Sagrada. Não vai escapar do juízo de Deus, porque eles insistem em querer correr atrás de coisas e não do Criador. Deus, quando criou a terra, quando criou os seres humanos, foi para adorar a Ele. Tudo na terra foi feito para adorar ao Criador. Você não vai conseguir permanecer na vida eterna se você quiser adorar outra coisa que não seja aquele que criou todas as coisas. E é interessante que Neemias chegou aqui para os nobres e falou isso. Falou que não era bom o que eles estavam fazendo. O que não era bom não, Neemias? Tem que pôr um zelo, tem que pôr um cabresto nesse povo, tem que dar uma chicotada neles, tem que ensinar eles que a forma que eles estão vivendo vai levar eles para a miséria de novo. Dito e feito. Se você continuar lendo depois de Neemias, nos outros livros da Bíblia, o povo voltou a pecar, voltou a não buscar a Deus. Por quê? Porque Neemias só tirou eles de uma condição natural. Neemias ensinou eles a conquistar coisas naturais, coisas que Deus já deu para nós. Se você se posicionar pelo reino de Deus, você sabia que tudo que você precisar, Deus vai dar? Tudo! Tudo que você precisar, Deus vai dar. E não só isso, Deus vai te dar vida, vida em abundância. Você sabe o que significa isso quando Jesus falou que ia dar vida, vida em abundância? Significa essas coisas malignas que estão dentro de você, que te atormenta o dia inteiro, Deus vai arrancar isso daí e vai colocar a natureza divina dele. Você vai ter uma vida diferente do mundo. Você vai usufruir de coisas que o mundo não pode comprar. O mundo não pode comprar alegria, o mundo não pode comprar paz, o mundo não pode comprar amor, o mundo não pode comprar longanimidade, bondade, fé, esperança, fruto do Espírito Santo de Deus. Isso não pode ser comprado. Somente através do sacrifício de Jesus. De que adianta você conquistar tantas coisas e dentro de você não ter essas coisas que Deus prometeu para nós, que é o fruto do Espírito Santo de Deus. Busca primeiro as coisas de Deus, se enche das coisas de Deus, enche a tua mente e o teu coração das coisas de Deus, e você vai ver que Ele vai te dar sabedoria e discernimento para ter as outras coisas com vida, vida em abundância. Você vai usufruir de uma vida muito melhor do que a pessoa mais rica no mundo sem Deus. A pessoa que tem o melhor cargo na terra sem Deus. Porque Deus, quando você tem comunhão com Ele, Ele te dá vida.
vida que não pode ser comprado com nada nessa terra. Esse povo aqui, que Neemias estava tentando libertar, que era o povo da aliança com Deus, não entendiam isso. Eles achavam que a aliança de Deus era para ter coisas, era para ter uma cidade, é para ter dinheiro, é para ter empresas, era para ter status. Eles não entendiam que tudo que Deus queria era apenas comunhão com Ele, para que Deus mudasse a forma de pensar deles, mudasse a forma de sentir deles e colocasse neles aquilo que é a natureza de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. Não tem coisa melhor do que você ter o Espírito Santo de Deus na tua vida todos os dias. É melhor do que dinheiro, é melhor do que comida. É melhor do que qualquer coisa nessa terra. A presença de Deus na nossa vida nos preenche. Ela coloca dentro de nós uma satisfação que não vem de nada que você possa encontrar na terra. Não existe. Aí Neemias começou a se defender aqui. Aí ele começou a contar agora a vida dele. Que quando ele veio para cá, olha, eu vim construir a cidade, eu não tirei proveito do meu cargo como governador, porque eu estou governando esse povo aqui que está na miséria. Eu não tirei proveito disso para usufruir dos benefícios que existem quando alguém é governador. Neemias começou a se justificar diante deles, isso é, eu não peguei o meu cargo para tirar proveito da situação que o povo estava, para eu poder usufruir disso. Mas, meu querido, entenda uma coisa, e você precisa entender no teu coração. Quando Deus te coloca num cargo e numa posição, é para você tirar proveito desse cargo e dessa provisão, dessa profissão, desse cargo, de tudo isso que Deus te deu. É para você tirar proveito. O que você não pode tirar proveito é da vida das pessoas por causa do teu cargo. Aí é diferente. Mas se Deus te deu uma posição, te deu um cargo, te deu um bom salário, te deu um bom emprego, te deu uma boa empresa, e você é fiel àquele que te criou, e você é fiel ao reino de Deus, ajuda ele a avançar na terra, você tem que tirar proveito. Para de pegar os teus bens e ficar dando para as pessoas. Repartindo o teu bem com as pessoas e não tirando elas da miséria. Porque se você pegar as coisas que você tem, Deus te abençoou, Deus abriu as portas, Deus colocou maravilhas e coisas na tua vida. Aí você pega as tuas coisas que Deus te deu e dá para essas pessoas que são miseráveis, que não querem ter aliança com Deus, que não querem ter uma comunhão com Deus, que não querem estar debaixo do reino de Deus. Você sabe o que elas vão fazer com esses recursos, com essas coisas que você está dando? Vão usar na miséria. Então você precisa primeiro tirar elas da miséria, colocar elas no reino de Deus, colocar elas num estado de adoração ao Criador dos céus e da terra, para que a vida delas sejam transformadas, para que elas sejam libertas e elas usufruam do direito delas que Deus tem para elas. E não pegar o que você tem e repartir com ela. Hoje nós estamos vendo na igreja isso. Nós estamos vendo os líderes das igrejas tirando proveito do povo que é ignorante, que não sabe que Deus tem grandes bênçãos para eles, que eles não precisam correr atrás de igreja, que eles não precisam correr atrás de culto, que eles não precisam correr atrás de líderes, que eles não precisam ficar dando dízimo e oferta na igreja, que eles podem dar seu dízimo e sua oferta para o próprio Criador, que se eles quiserem trabalhar numa igreja, no ministério que se identificaram, eles vão sim trabalhar lá, trabalha lá dentro, exerce seu ministério, ajuda financeiramente, mas o seu dízimo e a sua oferta pertence ao Criador. É você que tem que buscar em Deus o que ele tem que fazer. Ele te colocou como sacerdote, Ele te trouxe e colocou você como rei e sacerdócio. Ó, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. É você que tem que se responsabilizar diante de Deus com seu dízimo e sua oferta e não terceirizar ela. A tua fé, a tua adoração, a tua comunhão, a tua leitura da palavra, a tua meditação na palavra, a tua prática da palavra e o compartilhar a palavra é algo de responsabilidade sua. Você não pode delegar isso. Ah, mas Ronaldo, eu dou dízimo e dou oferta para o meu pastor e ele prega. Ele lê a Bíblia. Ele ora. Ele jejua. E daí?
Você acha que a oração dele, a leitura dele vai fazer alguma coisa na tua vida? Vai transformar a tua vida? É você que tem que ter comunhão com Deus. É você que tem que buscar a Deus. É você que tem que se preparar diante de Deus. Não pense que o teu líder buscando e você indo para a igreja, você está coberto. O que dizem hoje na igreja é isso, né? Você está debaixo da cobertura da igreja. Está debaixo de uma pinóia da cobertura. Se você não buscar a Deus e não praticar as mesmas coisas que Jesus praticou na terra quando ele esteve, se dedicando totalmente ao Criador e ao reino de Deus, você não vai conseguir sair dessa situação que você está vivendo de miséria. E vai perder tua vida eterna quando Deus voltar. Você acha que Deus vai voltar e vai perguntar: quem aqui, quantas vezes você foi num culto? Você acha que Deus vai te perguntar isso? Quantos dízimo e oferta você deu na igreja? Ai, você ajudou a dar dinheiro lá na igreja que você frequenta? Você acha que Deus vai te perguntar isso? Você acha que Deus te criou para isso? Você acha que Deus te criou para viver uma vida dessa? Não, Deus te criou para ter comunhão com Ele. Você é uma criatura de Deus, criação dele. Ele quer você adorando a Ele. Os líderes estão tirando proveito de você, meu caro. Dizendo que você não precisa fazer essas coisas só ir na igreja, dar um dízimo e oferta de vez em quando faz uma oraçãozinha lá para aquele que você acredita e tá tudo certo. Tua consciência ficando sossegada já tá bem. Vai nessa, viu? Você não sabe o que Jesus fez para conquistar o que ele queria. Jesus, para chegar onde que ele chegou, para receber a autoridade que ele queria receber, que era toda a terra estar debaixo da autoridade dele, comprar toda a terra com o sangue dele. Você sabe o que Jesus teve que fazer? Ele teve que morrer na cruz. Ele teve que sofrer. Ele teve que passar muitas dores para chegar aonde que ele chegou, sentado à direita do Pai, hoje governando a terra, separando os que querem adorar ele e o que não quer. E você acha que você vai ganhar a vida eterna levando essa vidinha, buscando coisas e deixando Deus em segundo plano? Ô, meu querido, me acorda, acorda, minha querida. Você está indo atrás de um pão de homens. Você não está indo atrás do pão da vida. Você não está indo verdadeiramente atrás do reino de Deus. Deus te chamou para ser igreja e não para frequentar igreja. Acorda. Quando você vai na igreja já é para você ir cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio de conhecimento da palavra. É para você manifestar o Deus que você já está buscando o dia inteiro fora da igreja. Todos os ambientes em que você for, você tem que ter Deus junto com você. Você tem que ter a palavra de Deus junto com você. Você tem que ter o Espírito Santo junto com você. No dia que você fizer isso, você não vai cair nisso daqui, nessa cilada que Neemias caiu. Neemias foi lá chorar diante dos nobres, dizendo que ele não tirou proveito do povo e colocou o povo numa condição de mais miséria, para ficar barganhando, para ficar pedindo esmola. E os nobres concordaram, falaram: não, é verdade, vamos dar de graça para eles, coitadinhos. Vai nada, não faz isso não, cara. Para de ficar dando as coisas de graça para a pessoa. Cobra dela pelo menos a buscar a Deus, a adorar, a ler a palavra, a meditar na palavra, a praticar e a compartilhar a palavra com as pessoas. Este é o preço que nós temos que pagar para recebermos a vida eterna. É termos comunhão com o Pai, é vivermos o dia inteiro em comunhão com o Pai. Isto vai nos dar a direção para que nós possamos andar nesse mundo corrompido e viver a vida eterna que Jesus nos prometeu. Não é pegar e construir uma cidade, não é pegar e dar dinheiro para o povo, não é pegar e dar salário para o povo, não é dar emprego para o povo, não é pegar e dar um dinheiro para o povo. Ah não, vamos ajudar ele com um benefício financeiro. Pega uma pessoa deformada, uma pessoa cheia de demônios, de espíritos imundos e dá dinheiro para ela, para você ver. Ela vai usar para fazer mais coisas do demônio. É claro que vai. A primeira coisa que você tem que fazer é um trabalho no interior da pessoa, através do Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus e da comunhão com o Pai. Porque existem coisas dentro das pessoas que levaram ela para a miséria, que levaram ela para essa condição de ruína, que levaram ela para ter tantas enfermidades e dependências de remédios ou de planos de saúde. Ninguém vive a vida que vive se não tem uma consequência, um porquê.
A Bíblia diz que a maldição sem causa ela não prospera. Ela pode até vir na tua vida, mas porque você não deu causa para ela, você tem uma vida diante de Deus, consagrada ao Pai, ela tem que sair. Ela não pode permanecer a maldição. Mas quando você não trata as coisas de Deus a sério, a maldição entra e ela vai permanecer e vai te roubar e vai te levar para situações piores. Neemias quis tratar o povo superficialmente, quis tratar o povo através de coisas, barganhar com o povo através de coisas. O povo passou um tempo, caiu de novo na idolatria, caiu de novo na prostituição, caiu de novo no vício, foi enredrado de novo no pecado através do próprio diabo que seduziu a eles. Por quê? Porque eles não tinham estrutura espiritual, eles não tinham discernimento espiritual para perceber o que vem de Deus e o que vem das trevas. Para eles tudo é de Deus. Tudo o que você faz é de Deus. As coisas que você assiste, as coisas que você compartilha na internet, o que você faz no teu dia a dia, não se preocupa não, é tudo de Deus. Tudo de Deus. O diabo não faz nada. Coitadinho dele, ele é tão bonzinho, né? Os demônios, os espíritos imundos, os filhos das trevas que estão introduzindo aí, ó, culturas e práticas de demônios. Você vai ver onde vai parar a tua vida, continua nesse caminho aí, vai nesse caminho sem se consagrar a Deus e sem buscar a santificação através de Deus, que daqui a pouco você vai colher o fruto disso daí. Aí você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Por isso, em nome de Jesus, nós estamos no capítulo 5 de Neemias. Nós estamos no capítulo 5 de Neemias e meditando nesse capítulo, para te explicar uma coisa. Você precisa ter equilíbrio. Você precisa ter autodomínio, você precisa entender qual que é a situação daqueles que estão prósperos em Deus, aqueles que estão buscando a Deus e estão prosperando. Você não deve sugar eles, você não deve tirar deles para dar para aqueles que não estão prosperando. Você não deve subtrair de quem está prosperando e dando certo em Deus para alimentar quem não está dando certo. Você tem que pegar aqueles que não estão dando certo e descobrir o motivo por que não está dando certo e libertar eles através de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da comunhão com o Pai, para que eles possam ir para o reino de Deus e tomar tento e mudar a vida deles naquilo que está errado, para que eles também possam prosperar e ajudar no reino de Deus junto. Você entendeu? Para de usar teus recursos para abençoar pessoas que ainda não querem sair da miséria, mas que ainda te seduzem a pagar pelas misérias que eles estão vivendo, para que eles permaneçam lá. Aí você sustenta a miséria deles. Até quando? Deus te chamou para libertar os cativos. Deus te chamou para ensinar a eles um novo caminho, uma nova verdade, uma nova vida que está em Jesus. Jesus nos ensinou como ser liberto de todas as coisas que trazem maldição na nossa vida. Você nunca viu Jesus se prostrando diante de ninguém que não fosse o Pai, o Criador dos céus e da terra. Nem mesmo diante da morte, Jesus aceitou qualquer outro tipo de Deus. Ele não clamou para mortos, nem para mortas. Jesus, até mesmo na morte, ele clamou para o Pai que está vivo, porque ele sabia que ele podia ouvir. Você quer continuar na miséria? Quer continuar sofrendo e passando dessa situação para pior, cada dia mais, a cada tempo você ir descendo mais? Continue nesse caminho que você está aí de miséria. Não vai buscar o Pai, não. Não vai ser liberto das coisas que estão te aprisionando, não. Fica esperando alguém te ajudar naquilo que você está querendo. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Aí corre atrás do dinheiro. Ah, eu estou precisando de saúde. Corre atrás do plano de saúde e da medicina. Fica aí. Ao invés de buscar no Criador dos céus e da terra, e Ele vai te dar o poder e a autoridade para que você seja liberto dessa maldição, para que ela não entre mais na sua vida, para que você tenha autoridade e você seja colocado acima da miséria, dos principados, das potestades, dos dominadores, das autoridades do ar que regem esse mundo.
Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, ele está acima das coisas que esse mundo está vivendo. Tudo aquilo que você está se alimentando na televisão são coisas do mundo, do próprio diabo, porque eles estão nas mãos do diabo. Vai para o reino de Deus, se alimenta das coisas espirituais, se alimenta daquilo que vai trazer vida e vida em abundância para você em nome de Jesus. E você não só vai sair da miséria, mas vai tirar as pessoas da miséria que querem sair, não através de dinheiro, não através de recursos, não através de construções de casas, de carros, de empregos, de salários, mas de uma comunhão com o Pai e uma verdadeira transformação na sua vida, através do Espírito Santo, do Filho e do Criador, em nome de Jesus. Amém? Toma posse em nome de Jesus.